Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Isaías 58, versículo 12. Isaías 58, 12. Lê? Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Vou ler só até aqui. Irmãos, o tema reconstruir é um tema muito próprio para qualquer fase da vida. Sempre estaremos necessitando de reconstruir alguma área da nossa vida que porventura tenha sido rachada, quebrada, destruída, né? Mas antes de falar sobre reconstruir, há necessidade de eu trazer para nós uma reflexão a respeito da construção. Por quê? Porque vemos que em muitas vidas se quer reconstruir algo onde a construção foi feita de qualquer maneira. Então, se a construção não foi boa, a reconstrução tende a fracassar. Porque, segundo o dicionário, a construção é criar algo juntando materiais variados em determinada forma, seguindo um projeto. Então, se nós temos um projeto, nós vamos construir algo. Se acontecer algo de ruim com essa situação, aí sim nós vamos reconstruir. Mas o que a gente vê? Muitas pessoas decidem coisas na vida por decidir. Elas não traçam um projeto, elas não traçam um planejamento, que é o que uma construção exige. Logo, é uma chance muito grande de dar errado. E aí, deu errado, agora eu vou reconstruir. Mas a pessoa não sabe nem o que queria antes. E agora, na hora de reconstruir, há esqueci a palavra agora, mas há uma estatística que às vezes aponta que pode dar errado novamente, porque a pessoa ela não sabe de onde ela veio e nem para onde ela está indo. Então vamos partir desse princípio que para nós reconstruirmos algo, temos que saber o que é construir alguma coisa. É você ter um planejamento, é você querer usar materiais variados, e aí não estou falando de construção, parede, imóveis, não isso, nossa vida. O que são esses materiais, né? Nossa família de origem, ela já foi construída e a gente nasceu ali e nós seremos construídos a partir daquela ideia que aquelas pessoas estão tendo da vida, sobre Deus, sobre tudo. E aí a gente vai começando de forma involuntária, porque são os nossos pais que decidem, de forma involuntária a nossa vida começa a ser construída. Tem pessoas que vêm de realidades difíceis, onde essa construção é feita com materiais não tão nobres, não tão adequados para uma construção sólida, né? Há muitos anos atrás, não sei quem vai lembrar, um prédio que caiu, acho que foi na Barra, aquele Palace 2, caiu e muita gente morreu, enfim, as pessoas perderam. E aí a investigação apontou que muitos materiais de quinta categoria foram usados naquela construção. Aquela região nobre deve ter sido caríssimo, só que os empreiteiros usaram coisas muito, muito inferiores para uma construção daquele porte, né? E na nossa vida, infelizmente, alguns valores são nivelados por baixo para a nossa construção, pelos nossos antepassados, para a construção da nossa vida, da nossa base, de forma intencional? Não necessariamente. Às vezes já vieram trazendo de trás e repetindo o mesmo método. E aí a gente acaba vivendo uma base, tendo uma base para construir a nossa história com as nossas escolhas, com esse alicerce que muitas vezes não é tão nobre em valores, princípios pautados na palavra de Deus.
Isso não quer dizer que nós não podemos construir algo na nossa vida que venha ser firme, ser sólido, ter valores, princípios, porque aquela história do tijolinho, né? Cada tijolinho é um princípio, cada tijolinho é um valor. Isso sim nós podemos fazer também, né? Tira um aqui, porque eu aprendi que não foi tão bom, coloca um aqui que Deus já me revelou que é importante, e assim a gente vai traçando as nossas escolhas para construir a nossa vida e o nosso futuro. Então, dando esse start, falando sobre construção, agora sim a gente vai falar sobre reconstruir. Por quê? Porque todos nós viemos de uma história ou já tomamos atitudes e construímos a nossa própria história. E no meio desse caminho, houveram percalços, em alguns casos, houveram decepções, houveram rachaduras, houveram morte, houveram toda sorte de desconstrução daquele projeto. E a gente ouve, né? Você vai ficar assim, você não vai seguir em frente, você não vai tentar de novo. Parece que eu falando assim só está falando de vida sentimental, e não é. Temos inúmeras áreas da nossa vida onde nós muitas vezes fracassamos ou somos impedidos de avançar por alguma questão que estava lá na nossa base, que não nos deu coragem de prosseguir. E aí chega um momento que a gente se depara com a realidade difícil, atribulada, com o problema, com uma porta que se fechou, com um casamento que não deu certo, e aí a gente pensa, bom, eu vou reconstruir. A sociedade está me cobrando, a igreja está me cobrando, o mercado de trabalho está me cobrando que eu tome uma posição dizendo, eu preciso avançar, eu preciso reconstruir. Só que, queridos, há uma coisa muito importante que nós precisamos observar nessa questão, que é como se constrói algo em cima de escombros. Você tem um terreno limpinho, que é quando a gente nasce, né? Um terreno limpinho e a gente começa a construir. De repente algo acontece e aquilo tudo desmorona. Aí você, não, agora eu vou mudar. Aí você começa a se reconstruir em cima daquele terreno, cheio de entulho, cheio de restos, cheio de escombros, que trazendo para a nossa realidade são sentimentos, são amarguras, são questões como falta de perdão do outro, de si mesmo. A nossa imagem, muito como foi falado na parte da tarde com a pastora Déia, muitas vezes a nossa imagem é quebrada por algo que aconteceu conosco, e aí você pensa, não posso aparecer naquele lugar, porque todos vão lembrar daquela pessoa que passou por aquilo. Então há necessidade de fazer uma reconstrução. E se eu não prestar atenção no que é que aconteceu e em que entulhos são esses, qualquer esforço não vai dar em nada. Pode ser que traga mais dor, sofrimento, além de um desgaste, e não terá o resultado que a gente espera. Então, Deus trouxe ao meu coração para falar com a igreja a respeito disso. O que é esse entulho? O que são esses escombros que estão na minha e na sua vida em alguma área? Não precisa ser em tudo, né? Deus me livre. Mas em alguma área da minha e da sua vida que está impedindo o reconstruir. Como eu disse, será que é uma decepção? Será que você não perdoou alguém porque você achou, não, isso que essa pessoa fez não merece perdão? E aí você não abre mão daquele escombro quando você tem esse tipo de pensamento. É como se você quisesse se abrigar num lugar onde não tem nem telhado, porque escombros são escombros. É ruim em cima e é ruim embaixo, e é ruim dos lados e é ruim para tudo quanto é lugar. Não tem como a gente começar, recomeçar, reconstruir, não abrindo mão do escombro. Então, quem sabe, nessa noite eu estou falando com pessoas que não têm coragem de avançar numa reconstrução porque não conseguem perdoar. Esse entulho está ali diante dos teus olhos, fazendo você lembrar todos os dias que não consigo perdoar. Quando você sair daqui meditando nessa palavra,
continuar com esse pensamento, você fala assim: eu não vou abrir mão desse entulho. Só para ver se tu dá uma despertada, porque o nome disso é entulho, é escombro. Eu espero que cada um de nós venhamos sair daqui diferente. Mas vai que alguém ainda carrega esse entulho para casa. Essa falta de perdão, essa falta de liberar a amargura, o ressentimento. Aí você muda. Isso que me fizeram foi um entulho que eu carrego até hoje. O que está faltando para você chamar aquela caçamba, dar uma ligada, ó, vem buscar. Vem buscar, porque eu não suporto mais. Eu preciso avançar, eu preciso reconstruir a minha vida. E isso está me atrapalhando. O que está faltando? O que está faltando para a gente entender que sobre escombros não se constrói nada? Então é importante, irmãos, nós identificarmos que escombros são esses e que áreas possíveis são essas. Como eu disse, todo mundo sempre acha que reconstruir fala sobre vida amorosa, e não. Às vezes a gente passou por uma decepção na área profissional, fez investimentos, fez cursos, né? Trabalhou anos, e aí aquilo de repente se rui completamente e você não se vê mais como nada. Como é que eu vou fazer? Com o que eu vou trabalhar? É uma porta que se fecha, né? Eu dediquei anos da minha vida nessa empresa e agora me colocaram na rua, e agora eu faço o que da minha vida? Vamos reconstruir. Só que se você sair de uma porta que se fechou com ressentimento do seu patrão, pensando que foi injusto ou você não merecia, dificilmente você vai entrar num novo ciclo profissional com uma mentalidade livre para poder aprender coisas novas, porque de repente você vai ter que migrar para uma outra área profissional. Só que você ficou tão agarrado àquele entulho. Não estou dizendo, irmãos, que uma porta que se fechou virou uma coisa ruim. Ai, aquilo não presta mais para nada, é um entulho. Não é isso que eu estou dizendo. É que naquele momento de reconstrução, aquilo que desmoronou no seu imaginário, que era a coisa perfeita para a sua vida toda, de repente vai se tornar um entulho, porque você vai dizer: sem isso eu não consigo avançar. Sim, você consegue, porque se a porta fechou, não adianta ficar do lado de fora da porta esperando que talvez ela se abra novamente, porque pode ser que ela não se abra. E você e eu temos um horizonte na nossa frente, esperando um posicionamento, eu quero vencer, eu quero reconstruir, eu quero avançar. Então já dei um exemplo aqui sem ser de vida sentimental. Às vezes a gente vê essa realidade na igreja. Pessoas que vêm de outras igrejas com marcas, com feridas, e precisam reconstruir, e chegam na igreja toda desconfiada. Não vou fazer nada, porque quando eu fazia, eu não era reconhecida, ninguém me dava valor, eu fazia, e a pessoa fica com aquele entulho nas costas, e ela não consegue produzir, ela não consegue ser sal e luz naquele novo lugar onde o Senhor a plantou, por conta de quê? Dos entulhos. Mais um exemplo de que quando a gente não limpa os entulhos, a gente não tira os escombros, a gente não consegue reconstruir nada. E quando a gente começa a dar nomes para essas questões, como eu disse, falta de perdão, ressentimento, culpa, a gente começa a enxergar uma possibilidade de reconstrução. Bom, se eu quero reconstruir a minha imagem, que escombros são esses que estão impedindo essa nova construção? Porque, irmãos, tem gente que quer viver algo novo, mas não abandona o que é velho. Comportamentos, escolhas, ambientes, amizades. E aí, como vai funcionar a reconstrução da imagem, por exemplo, se você não abrir mão de coisas como essa? Você quer que as pessoas reconheçam a nova fase da sua vida, mas eu, muitas vezes, estou fazendo as mesmas coisas. Logo, eu vou chegar no ambiente, vou dar um exemplo, tá? A pessoa que tem vícios. Poxa, eu já parei de usar alguma coisa que me vicia. Eu sei que eu parei.
mas eu continuo andando com pessoas que fazem. Quem passar e olhar junto com aquelas pessoas vai pensar o que de mim? Eu estou fazendo as mesmas coisas que eu fazia. E tem gente que não entende isso, fica triste, ninguém acredita em mim, ninguém confia que eu mudei, ninguém acredita que eu sou uma nova criatura. Só que existem escombros por trás dessa sua escolha que precisam ser retirados do seu caminho. Quando você não tira os escombros, você não vê o terreno, você não vê o alicerce. Você não começa a enxergar, você não consegue enxergar o terreno que você vai começar a reconstruir. Então, se eu não atentar para tirar pedaço por pedaço de escombro, de parede, de teto que caiu, eu não vou ver onde eu estou pisando. Logo, quando eu começar a reconstruir cheio de entulhos debaixo dos meus pés, vai ser um solo incerto, instável. Muitas pessoas vão para reconstruções, e aí vocês podem pensar qualquer área da vida de vocês, flutuando em desconfiança ou em ciúmes, porque o que eu passei me proporcionou insegurança, e aí hoje eu quero recomeçar e eu não confio, eu estou insegura. Mas por quê? Porque você não tirou os entulhos, não tirou tudo aquilo que estava atrapalhando de ver a sua base para você reconstruir a confiança em Deus, em você mesmo, nas pessoas. E aí Deus foi me mostrando como pode, né? Nós, muitas vezes, fazemos da nossa vida uma roleta russa. Não é uma construção, como diz o dicionário, com planejamento. A gente decide, às vezes, algumas pessoas, né? Decidem numa balada a pessoa com quem ela quer passar o resto da vida. Eu não chamo isso de construção, eu chamo isso de roleta russa. Tem pessoas que conhecem, vai morar um mês depois junto. E aí, eu conheço casos que até deram certo, mas é bem raro. É muito raro dar certo. Mas a pessoa não sabe onde ela está pisando. Ela não foi ver o projeto na planta. Quando ela foi, já tinha morador, inquilino, já estava meio depredado. E aí, de repente, ela se viu, a chave já estava trancada, a porta estava lá dentro. E agora, vai que é tua. E aí, diante dessa situação, pessoas estão dizendo que estão construindo vida. Só que às vezes, quando a pessoa chega numa situação como essa, já tinha escombros antes, na própria vida e na vida do outro. Aí já falando de questão sentimental. E aí, irmãos, quando a gente entende que o nosso Deus, Ele é especialista em construir e reconstruir, a gente não tem como não observar esse projeto que está aqui na palavra de Deus, para que seja base para toda e qualquer construção na nossa vida. Construção, gente, não é escolha, hoje eu estou afim de ser cabeleireira, não, amanhã eu estou afim de ser engenheira. Isso não é escolha, isso é roleta russa, isso é tudo menos construção. Se temos pessoas aqui que estão ouvindo essa palavra que costumam agir dessa forma, essa é uma noite especial para que você comece a entender que eu quero construir alguma coisa na minha vida sentimental, na minha vida espiritual, na minha vida profissional. E aí você vai pensando em todas as áreas da sua vida. E lá na frente, se houver a necessidade de reconstruir, você tem uma base que pelo menos te deu um alicerce na palavra de Deus para dizer, tá, você foi por aqui, mas espera aí, volta aqui. Como eu disse aqui em Isaías 58:12, seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Ou seja, o que nós trouxemos de bagagem, o que nós escolhemos já mais velhos, adultos, adolescentes, há possibilidade de reconstrução, irmãos. Há possibilidade de restaurar os alicerces antigos.
E tem uma boa nova para todos nós nessa palavra, que é algo que eu e você podemos e devemos tomar posse nessa noite. O que é? É a parte final do versículo. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Essa é a responsabilidade de todo homem e mulher de Deus que entende que quando você precisa ajudar alguém e você não tem nem para você mesmo, você precisa reparar os seus alicerces antigos para que um dia Deus comece a te usar para ser reparador, para ser restaurador da vida de outras pessoas. Nós temos aqui inúmeros exemplos de pessoas que passaram por situações de construção e que tudo ruiu, veio abaixo. E no momento em que Deus começou a fazer a obra, muito entulho teve que sair. Muito entulho, muito entulho. Irmãos, a gente tem a impressão de que de vez em quando ainda tem que vir um carrinho, né, para tirar alguma coisa, porque às vezes não acontece de forma imediata. Mas Deus é aquele que, a partir do momento que eu e você entendemos que essa palavra é real e que nós precisamos abrir mão desse entulho, porque tem gente que é acumulador de entulho. A pastora Dé deu um exemplo aqui de uma pessoa, quem estava aqui à tarde vai lembrar, que toda vez que falava assim, eu tô com uma dor de cabeça, a pessoa falava assim, nossa, eu tô com uma dor mais forte ainda. Eu tô com uma dor nas costas, não, eu tô com uma... Você não sabe a minha dor. A pessoa sempre queria ter alguma coisa para ser melhor do que você, mesmo que fosse a dor. Olha, tem gente que é assim. Ou seja, tem gente que é apegada àquilo que vai tirar a atenção do outro, que vai colocar o foco nela, nem que seja um belo de um escombro. E aí a gente pode ver inúmeras situações de abandono, de perdas, de luto, e as pessoas ficam com aquilo ali, como se fosse um troféu. Porque aquilo de alguma forma atrai a atenção das pessoas. As pessoas passam a olhar para a gente com pena, ajudando, dando atenção, e isso impede as pessoas de avançar, de reconstruir, e acaba por fim enfadando quem está querendo ajudar, mas que você vê que aquela pessoa ela não quer abrir mão. Quem já conversou com alguém assim? Quem conhece alguém assim? Que você faz de tudo para ajudar aquela pessoa e aquela pessoa não quer. Simplesmente ela guardou na vida dela um cantinho, um quartinho escuro, onde ela guarda tudo ali, todos os escombros ali, e ela não abre mão. E você se sente assim, eu estou perdendo tempo. O tempo que eu podia estar dedicando a mim, a minha família, ao meu crescimento, a minha própria reconstrução. Porque, irmãos, todos nós temos algo a reconstruir na nossa vida. Pode ser uma pequena obra, pode ser uma obra de empreiteira, mas todo mundo tem alguma coisa para reconstruir. E aí você muitas vezes abre mão da sua própria reconstrução, porque cuidar da reconstrução de outros demanda tempo, demanda energia. E esse tipo de pessoa que eu dei o exemplo aqui, ela não está preocupada se ela está gastando seu tempo. Ela está preocupada em ter alguém para ouvir as mazelas e a história dos escombros dela. Então, ao invés de sermos esse tipo de pessoa, irmãos, podemos ficar com a parte final do versículo aqui de Isaías 58:12, que diz: você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Só que tem uma questão muito importante. Às vezes a gente olha com um olhar errado para as coisas que a gente passou e começa a nomear situações, pessoas, lugares como se fossem escombros. Vai sair daqui, quem entendeu errado, pensando assim, vou pegar aquele emprego e vou deixar para trás aquele escombro. E às vezes não é assim. Aquela pessoa que tanto me feriu e que me magoou, virou escombro, sai daqui. Caçamba, pode levar. Não é assim que funciona. Nós precisamos saber identificar quem são ou quais são esses escombros que estão atrapalhando a nossa vida, para poder a gente fazer a eliminação correta. Às vezes não é o local, às vezes é você.
Aí você muda de local e você leva todos os seus escombros para outro lugar. E você não só atrapalhava aqui, como você vai atrapalhar lá. Às vezes é aquele relacionamento que você acha que não dá mais. Você troca, chega lá, você leva todos os seus escombros e derruba em cima daquela pessoa que não estudou a planta direito, assinou o projeto e foi lá. Está só pagando as prestações suaves. Então, queridos, como nós vamos conseguir identificar quais são esses escombros? Em Deus. Às vezes, alguma pessoa ou outra pode tentar abrir seus olhos. Pai e mãe, coitados, são difíceis de fazer isso porque filho sempre acha que pai e mãe não... Ah, mãe, você é chata, pai. Ah, tudo você acha que está errado. Mas Deus levanta alguém. Deus nos deu a sua palavra, esse projeto que não muda. Porque você está mais sensível ou está mais motivada, não muda. Ele está aqui à nossa disposição. O dia que eu e você dobrarmos os nossos joelhos e dissermos para o Senhor: Pai, estou achando que eu comecei mal, essa planta, não fiz o cálculo correto, a construção falhou, está começando a dar uns estalos aqui, eu estou ouvindo uns estalos, rachaduras, e agora, o que eu posso fazer, Senhor? Não há para o nosso Deus, não há como o nosso Deus resistir uma oração sincera e quebrantada que Ele não venha atender e que Ele não venha responder. Então eu acredito que quando você e eu dobrarmos o nosso joelho e fizermos essa oração, Deus vai mostrar. Porque às vezes, irmãos, abrimos mão de uma oportunidade incrível, porque a gente acha que o problema está ali. E a gente, muitas vezes, é o dono do problema. Como eu disse, mudamos de lugar, mudamos de pessoa, mudamos de igreja, mudamos de emprego e levamos o problema conosco, porque nós somos o dono dele. Então, cuidado, irmãos. Ao eliminar coisas na sua vida, às vezes era um socorro de Deus para a sua vida, aquilo ali, por um tempo, quem sabe, e você está eliminando como se fosse resolver o problema e não vai resolver. E muitas vezes o que a gente precisa entender é que nenhuma obra é feita sozinha. Tem até gente que faz... Tem lá um vizinho nosso, né, Bruno, que está construindo a casa dele, né, não sei quantos anos, né, sozinho. Aquele lá em frente à casa da Tissier. Você vê ele mesmo sozinho. Está demorando muito, mas ele está lá. Mas a gente entende que uma obra, normalmente, ela tem que ter vários especialistas, né? Tem uma pessoa que é boa no alicerce, tem outra pessoa que é boa nos muros, tem outra pessoa que é boa nos pisos, azulejos, na pintura, na parte hidráulica, elétrica. Ou seja, muitas vezes, qualquer construção vai precisar de uma equipe, um mutirão. E por que não na reconstrução isso também não pode ser possível? Por que você acha que sozinho você vai dar conta? Por que não procurar ajuda? Por que não procurar um especialista em reconstruir? Primeiro é o nosso Deus, aquele que detém todo o conhecimento, aquele que é a verdade, aquele que nos deixou essa mesma verdade para a gente usar como consulta. Como é que eu faço para construir um casamento? Aqui tem. Como é que eu faço para ser um grande servo de Deus? Aqui tem. Como é que eu faço para olhar pessoas que erraram para não cometer o mesmo erro? Aqui tem. Tudo tem aqui, gente. Inclusive, passo a passo de muitas construções, né? Tem até livros aqui que falam de construções, a construção do templo e por aí vai, que proporcionou que homens atualmente reproduzissem o templo, né? Tem o templo de Salomão, que diz que é exatamente como está escrito na Bíblia. Ou seja, tudo que nós precisarmos em termos de construção e reconstrução nós vamos encontrar na palavra de Deus. Mas por causa dessa palavra já existem homens e mulheres aptos por Deus, qualificados, capacitados, ungidos para nos dar esse suporte, para nos dar esse auxílio.
Porque, irmãos, a maioria das vezes a gente não vai conseguir sozinho. Até porque muitos não vão pedir ajuda por orgulho. E quando há orgulho, Deus não trabalha. Às vezes você não está acelerando o teu processo por orgulho de reconhecer que você errou. E há necessidade de reconhecermos os nossos erros, irmãos, para que a gente possa pedir ajuda. Eu me precipitei. Não era para ter sido dessa forma. Mas você me ajuda a reconstruir? Você me ajuda, me mostra na palavra. Eu não tenho tanto conhecimento. Às vezes a pessoa tem orgulho de dizer que não sabe. Abra tua boca, seja humilde, quebrante o teu coração perante Deus e perante aquela pessoa que pode te ajudar. Não seja orgulhoso. Orgulhosos não têm vidas reconstruídas. Orgulhosos ficam poderosos nos seus escombros. Orgulhosos não podem ajudar a reconstruir muro de ninguém. Então, para a nossa própria vida e para a vida dos outros, porque cada um de nós tem um chamado para ajudar alguém, irmãos. Eu não me sinto capaz, eu não me sinto qualificada. Quantos aqui têm testemunho para contar e não se sente capaz de chegar diante de um povo com o microfone na mão e falar? Mas de repente na fila de um banco, vendo uma situação, fala: minha filha, isso vai passar, fique em paz, eu também passei por isso e eu venci. Você pode ser usado por Deus em qualquer situação para ajudar, quem sabe, a reparar os muros e restaurar as ruas e as moradias. Porque existem corações que estão com tantos escombros, irmãos, tanto escombro, que não consegue brotar nada novo. Como vai reconstruir o amor por um cônjuge que você não perdoa? Como nós vamos reconstruir a vida profissional se o teu antigo patrão disse que você não tem talento para nada e você tomou aquilo para você? Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar no seu potencial. A pastora Déia falou sobre isso aqui à tarde. Entender que nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. E se Ele venceu, nós podemos vencer. E se Ele conquistou, nós podemos conquistar. Agora, quem nós estamos dando ouvidos? A quem nós estamos dando ouvidos? As pessoas que tacaram pedras, né? Que botaram fogo no nosso parquinho e nos difamaram. E aí você tem que reconstruir uma imagem que não foi nem culpa tua. O nosso Deus, Ele é nosso juiz. É Ele quem nos justifica. A palavra de Deus diz que dele é a vingança. Se você tem sede de vingança e quer avançar, você não vai conseguir. Se você tem algo contra alguém ou contra sei lá o que você fala: vocês vão ver, eu vou vencer e vou mostrar para aquelas pessoas que eu consegui. Desculpa, irmãos. Pode até conseguir de forma aparente, mas vai ser só para inglês ver. Não vai ser algo genuíno e de dentro para fora. Vai ser algo apenas na capa. Que alguém vai ver e vai falar: deu a volta por cima, hein? E daqui a pouco, não estava aqui de pé? Caiu de novo? Por quê? Reconstruiu uma imagem nova para que as pessoas pudessem ver, mas botou aquele saltão, só que não era chão liso, gente, era escombro. Ninguém anda de saltão no escombro. Desce do salto, limpa esses escombros, tira e chama o caminhão do entulho, chama. Não espera alguém aparecer para tirar, não. Chama você. E não é para despejar na porta de qualquer um, não. Porque quem já viu aqui, um mau hábito que existe, não é só na Pavuna onde eu moro, deve ser aqui, em vários lugares, que as pessoas vão fazer suas obras e jogam o entulho na porta dos outros. Quem já viu? Acho que todo bairro tem isso, né? E não é assim que a gente vai conseguir reconstruir a nossa vida, porque por mais que a gente faça isso de madrugada, onde ninguém esteja vendo, a gente vai lá na nossa obra,
joga o entulho na porta do outro e ó, alguém pode não ter visto, poderia não ter câmeras para te filmar, mas o nosso Deus que tudo vê, olhou e viu a intenção do teu coração de transferir o que era seu, que você tinha que resolver, para a vida do outro, e a pessoa acorda com entulho assim, meu Deus, agora está comigo isso aqui? Eu é que tenho que chamar o caminhão do entulho? Isso muitas vezes nós escolhemos errado, fazemos tudo de forma atabalhoada, depois fica, me ajuda, pelo amor de Deus, acorda a pessoa de madrugada para te ajudar. É a mesma coisa que você pegar os seus escombros e jogar na porta dos outros. Mas você não falou que tem que pedir ajuda? Sim, tem que pedir ajuda. Mas isso é jogar entulho na porta dos outros. Quando a gente nem pensa no bem-estar do outro, quando a gente não pensa o que aquilo pode causar. Às vezes você pode, irmão, esperar amanhecer o dia para aquela pessoa poder dormir bem. Mas não, eu vou ligar agora, porque senão eu não durmo. Aí quem não dorme, nem você e nem a pessoa, porque você atabalhou a vida da pessoa. Quem aqui já não passou por isso? Uma vez aconteceu isso comigo, eu fiquei arrasada. Quando eu cheguei, não dormi direito, uma pessoa fez isso comigo, da minha família. Falou. No dia seguinte, eu estive num lugar onde essa pessoa estava, e ele estava lá, de bem com a vida, bebendo, comemorando. E eu falei, nossa, então realmente eu só servi de depósito de entulho, né? Ele desabafou, eu não dormi, e agora ele está aí de boas. Então não sejamos esse tipo de pessoa que despeja entulho na vida dos outros como se as pessoas fossem depósito de entulho. É para desfazer do entulho? É para desfazer. Mas vamos ter responsabilidade. Tem limite até para quem vai nos ajudar. O mutirão que vai nos ajudar, eles não estão à nossa disposição, eles estão à disposição do reino. E o reino não te tira a responsabilidade, não tira a responsabilidade de mim. Logo, a responsabilidade é minha e sua, e não do mutirão. Porque se você não marcar o dia de recolher o entulho, o mutirão não vai invadir tua casa para recolher, não. Então, quem tem que agendar, quem tem que dizer que é entulho é você. Ninguém vai chegar na tua vida e vai falar assim, ó, deixa eu arrancar essa falta de perdão aqui, porque isso não dá mais para sua vida não, senão você não vai avançar. Ninguém vai poder fazer isso por você. Quem vai ter que fazer esse agendamento e essa sinalização, ó gente, é hoje, hein? É hoje que eu vou tirar, venham me ajudar? É você, sou eu. É nisso que Deus vai operar. As pessoas vão ter boa vontade, as pessoas vão ter disponibilidade, mas nada vai acontecer em termos de reconstrução na minha e na sua vida se você e eu não quisermos. O seu pai, a sua mãe não pode querer mais que você. O seu cônjuge não pode querer mais do que você. O seu patrão não pode querer mais do que você. O seu pastor, o seu discipulador não pode querer mais do que você. Quem tem que querer mais é você, sou eu. Ele vai querer, ele vai dar um empurrãozinho, ele vai orar, ele vai, mobilizar o pessoal, reforço. Mas tudo vai depender no final de mim e de você. Então, irmãos, nessa noite, nessa noite especial da nossa conferência, Deus nos faz um convite a reconstruir. O que está impedindo você de avançar e de começar esse novo projeto? Será que o que você chamava de entulho, na verdade, não era entulho? Você que está viajando na maionese e está abrindo mão de um lindo projeto que Deus deu na tua vida, porque você não está tendo maturidade para enxergar isso, e você vai sair daqui decidida a acabar com alguma coisa na sua vida que não é assim. Dobra teu joelho, fala com o teu Deus que está em secreto, e Ele vai te dizer o que é para fazer, te ajudar a identificar entulho, porque, queridos, quem não enxerga a vida com bons olhos, tudo é entulho. Quem não tem autoestima, principalmente bíblica, que é saber o que Deus pensa sobre nós, o que Deus sonhou, o que Deus planejou para nós, tudo vai ser entulho.
Tem gente que acha que filho atrapalha. Carreira, ministério. É entulho? Você vai se desfazer? Claro que não. Está faltando sabedoria para administrar. O entulho não é entulho. Nunca vai ser. Filhos são herança do Senhor. Mas você não sabe como foi, Fernanda. Não foi planejado. Não importa. São herança do Senhor. Nunca serão entulhos. Os seus olhos podem estar vendo como entulhos porque podem estar atrapalhando a sua carreira. Eu queria tanto estar na igreja, mas eu tenho que estar aqui com criança doente em casa. Irmãos, cuidado com as palavras e com os pensamentos acerca daqueles projetos lindos que Deus nos deu, que são filhos, que é o nosso casamento, a nossa família, a nossa casa. Tem gente que deprecia a própria casa. Porque cansei, não aguento mais isso aqui, não aguento mais esse bairro. Irmãos, cuidado. Até para se reconstruir, é debaixo da gratidão que vai ser o nosso alicerce. Porque você pode até não estar gostando mais do lugar onde você está morando, mas não vai ser sendo mal agradecido que você vai construir um novo lugar onde você será abençoado. Sabe por quê? Você vai se mudar e você vai continuar tendo os mesmos problemas, ou seja, a mesma história. O problema não estava no lugar, o problema não estava nos vizinhos, o problema não estava na edificação que era mal distribuída. Era em você, que conseguia enxergar escombros em todos os lugares. Então, nessa noite eu queria chamar aqui à frente quem porventura tem alguma área, qualquer área da sua vida que precisa reconstruir. Eu dei inúmeros exemplos: vida profissional, vida sentimental, vida espiritual. Tem pessoas que a gente cruza e fala: eu cantava, eu dançava na igreja, eu era ministro de louvor, eu fazia teatro, eu era diácono. E o que aconteceu com a tua vida, irmão, que você está no banco sem querer assumir responsabilidade porque você teve uma decepção no passado e você carrega esse escombro para onde você vai? O que está faltando para você assumir um novo olhar, uma nova ótica sobre essa nova oportunidade que Deus está te dando de reconstruir? Isso é para a igreja, não é para quem não conhece o Senhor. Isso é para a igreja que eu estou falando. Vamos levantar, vamos ficar de pé?